Vamos lá, galera, professor Valmir Soares Júnior, vamos continuar aqui com nossa resolução do exame 2019.2, questãozinha agora de direito, mas lembrando que meu curso preparatório está disponível na Procontábil Cursos, primeiro link aqui da descrição desse vídeo. Vamos lá, vamos conversar rapidamente então sobre a questão 28 que foi cobrada. Era 28 em todas as provas, 28 na branca, na verde, na amarela e na azul, e era uma questão de direito, buscava que você apresentasse os conhecimentos, nesse caso aqui, em direito do trabalho. Então vamos lá. Quando da suspensão ou da interrupção do contrato de trabalho, não há a prestação de serviços para o empregador. Beleza. É uma questão que fala sobre suspensão ou interrupção de contrato de trabalho. Um contador responsável pelas rotinas trabalhistas da determinada empresa sabe que, em linhas gerais, na interrupção do contrato de trabalho, o empregado continua recebendo sua remuneração e há a contagem do tempo de serviço, o que não ocorre no caso da suspensão do contrato. Então ele cria para você aqui uma diferença entre interrupção e suspensão. E te explica a diferença. Nesse contexto, as seguintes hipóteses são de interrupção do contrato de trabalho, exceto... Então, olha só, a questão fala que existe suspensão e interrupção do contrato de trabalho, que no caso elas têm uma semelhança. Tanto na suspensão como na interrupção, não há prestação de serviço. Contudo, na interrupção do contrato de trabalho, o empregado continua recebendo sua remuneração e há contagem do tempo de serviço. O que não ocorre no caso da suspensão. O que não ocorre o quê? Não há recebimento de salário nem contagem para tempo de serviço. Nesse caso, ele quer que você diga qual das letras abaixo, das opções dos itens abaixo, não é um caso de interrupção. Qual abaixo não é um caso de interrupção, certo? No caso, então, seria caso de suspensão. Então, dessas opções abaixo, 3 são interrupção e uma não é. Vamos lá, então. Eu quero relembrar vocês aqui, aproveitar esse momento, o artigo 473 da CLT. O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário. O artigo 473 da CLT é aquele que elenca o rol de situações em que é permitida a interrupção do trabalho. É a não prestação de serviço com salário e contando para tempo de serviço. E dentro desse rol do artigo 473, 3 são nossas 3 opções da questão 28. Uma não vai ser. Vamos então, até 2 dias consecutivos em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que declare em sua carteira de trabalho e previdência social, viva sob sua dependência econômica. É caso de interrupção. Segundo, até 3 dias consecutivos em virtude do casamento. Olha aí, onde é que está isso? Essa é a letra C. A letra C. Licença de até 3 dias consecutivos em virtude de casamento. Continuando, item 3 do artigo, inciso 3. Por 1 dia em caso de nascimento do filho, no decorrer de sua primeira semana. E olha o inciso 4º. Por 1 dia a cada 12 meses de trabalho, em caso de doação voluntária de sangue devidamente comprovada. Essa circunstância é o que está na letra D. Doação voluntária de sangue devidamente comprovada por 1 dia em cada 12 meses de trabalho. Beleza. Inciso 5º. Até 2 dias consecutivos ou não, para fim de se alistar eleitor nos termos da lei respectiva. Inciso 6. No período de tempo em que tiver de cumprir a exigência de serviço militar referida na lei do serviço militar. Inciso 7º. Nos dias em que estiver comprovadamente realizando prova de exame vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino superior. Olha o 8º aí também, que é um item da nossa questão. Pelo tempo que se fizer necessário, quando tiver de comparecer em juízo. Ou a letra B, necessidade de o empregado comparecer a juízo. Então a letra B também é um caso de interrupção. Então só sobrou quem? Letra A, né? Vamos terminar de bater aqui o artigo 473.
pelo tempo que se fizer necessário, quando, na qualidade de representante de entidade sindical, estiver participando de reunião oficial de organismo internacional do qual o Brasil seja membro. Inciso 10º, até 2 dias para acompanhar consultas médicas e exames complementares durante o período de gravidez de sua esposa ou companheira. Inciso 11, por 1 dia por ano para acompanhar filho de até 6 anos em consulta médica. Inciso 12º, até 3 dias em cada 12 meses de trabalho, em caso de realização de exames preventivos de câncer devidamente comprovada. Beleza? Então, no artigo 473, que trata das interrupções, nós encontramos dispositivos, incisos, que batem com letras C, D e B. Galerinha, eu quase ia esquecendo. Eu pedi ao professor Beni que gravasse alguns comentários pra gente, essas questões de direito. Então, nessa questãozinha, além do comentário que eu fiz, vocês ficam agora com o comentário do professor Beni, que também analisou a questão a pedido aqui meu, para trazer um pouco mais de conteúdo na área do direito para vocês, de um verdadeiro operador do direito. Então, fica com o comentário do professor Beni agora, e em seguida a gente finaliza a questão, beleza? Abraço, até já. Se liga aí, professor Beni, em seguida a gente conclui. Olá, turma. Professor Beni na área. Você que está estudando para o exame de suficiência, nós iremos responder 3 questões relacionadas ao direito. Sem perder tempo, vamos para a primeira. Se liga aí. Quando da suspensão da interrupção do contrato de trabalho, não há prestação de serviço para o empregador. Um contador responsável pelas rotinas trabalhistas de determinada empresa sabe que, em linhas gerais, na interrupção do contrato de trabalho, o empregado continua recebendo sua remuneração e há a contagem do tempo de serviço, o que não ocorre no caso de suspensão do contrato. Neste contexto, as seguintes hipóteses são de interrupção do contrato de trabalho para o empregado, exceto, ou seja, qual a situação aí que não é uma alternativa que fala de interrupção de contrato de trabalho. Ou seja, qual alternativa aí o indivíduo ele vai se ausentar, mas vai ter prejuízo no seu salário. Alternativa A, afastamento para exercício de cargo público. B, necessidade do empregado comparecer a juízo. C, licença de 3 dias consecutivos em virtude de casamento. D, doação voluntária de sangue devidamente comprovada por 1 dia em cada 12 meses de trabalho. Se você for lá no artigo 473 da CLT, você vai encontrar essa resposta de cara na área. Verifique o artigo comigo, preste atenção, olha aí, artigo 473 da CLT. O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário. Aí, verifique aí, preste atenção no inciso 2º, no inciso 4º e no inciso 8º. Nós encontramos a alternativa B, C e D. Ele quer a exceção, a questão quer a exceção. Então, nesse caso, se o indivíduo se afastar para exercício de cargo público, ele vai ter sim prejuízo no seu salário. Então, a primeira questão aí, se liga que tem mais, não sai daí não. Então, qual está errada? A letra A, porque a letra A não é caso de interrupção de serviço. Belezinha? Questãozinha relativamente fácil. Para quem já está atuando em escritório, pode ser um pouco mais fácil. Para quem já está trabalhando também, de conhecer quais são os direitos que lhe assistem. Mas aí a letra A não é caso de interrupção. E como a questão queria exceção, é o que a gente marca. Tá? Lembrando que curso preparatório tem as questões de... Tem os comentários também. Temos aulas de direito com um professor que você conhece, o professor Beni aí. Ele é quem dá as aulas de direito no nosso curso preparatório. Então, espero vocês. Forte abraço, bons estudos e até mais.